Graça e paz. Amados irmãos, Jesus ressuscitou. Essa é a mensagem do dia de hoje, essa é a grande novidade do dia de hoje, né? Anunciar a ressurreição. As pessoas falam assim, é domingo de Páscoa. Não, para nós é o domingo da ressurreição. A Páscoa significa passagem, os judeus comemoram a Páscoa como a passagem daquele dia em que o anjo do Senhor passou levando todos os primogênitos que não estavam debaixo do sangue, tipificando Jesus Cristo, o sacrifício dele na cruz do Calvário por nós, no nosso lugar. Mas para nós mesmos, o importante é que ele ressuscitou, ele vive nos nossos corações, nos dá vitória a todo tempo. Amém, irmãos? Que seja um domingo muito especial para você hoje. E eu quero agora compartilhar com você uma palavra para a nossa edificação. Amém? Então, eu quero convidar você nesse domingo, 12/4, nesse culto virtual. É um culto virtual. Nós estamos juntos aí virtualmente. E eu quero que você abra a sua palavra, a sua Bíblia, na palavra de Deus em Lucas, capítulo 24, a partir do verso 1. Lucas 24, a partir do verso 1. Está escrito assim: Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia, quando disse: Importa que o Filho do Homem seja entregue na mão dos pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia? Então se lembraram de suas palavras. Eu quero colocar para hoje, para nossa meditação, esse versículo, versículo 8. Então se lembraram das suas palavras. Também Filipenses 2, de 12 a 16, está escrito assim: Assim, pois, amados meus, o apóstolo Paulo falando da sua igreja, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Filipenses 2, de 12 a 16. Amém, irmãos? Os últimos dias de Jesus com seus discípulos foram muito intensos e foram terríveis. Houve uma ceia da Páscoa na quinta-feira, eles estavam reunidos, aparentemente estavam em comunhão, tudo bem, calmos e tranquilos, né? E logo na sequência, eles vão para o Jardim das Oliveiras e é feita a prisão de Jesus, num tumulto, num grande agitamento lá, e é feito um julgamento sumário naquela noite, e tudo totalmente falso. E aí então vem aquela injustiça toda, a condenação e a crucificação de Jesus e sua morte na sexta-feira, por volta das 3 horas da tarde, né? O céu escuro, terremoto, o véu do templo rasgando de alto a baixo. Foi tremendo aquilo que aconteceu. Mas os discípulos estavam de luto, né? Perderam o seu mestre, o seu amigo, aqueles que criam ser a solução para tudo. Esqueceram completamente tudo quanto Jesus havia ensinado. E ali estavam agora, domingo, o sábado passaram o sábado descansando, é o repouso obrigatório da lei, né, de Moisés. Então os discípulos estavam ali enfurnados lá num canto, escondidos, com medo dos fariseus, dos escribas, dos sacerdotes,
com qualquer barulhinho na porta, já assustados, pensando que os guardas vieram para prendê-los. Eles estavam nessa situação, desorientados totalmente, e aí os discípulos vêm, de repente, com as mulheres, trazendo a notícia. Eles eram protagonistas de todo o episódio, mas eles não estavam entendendo o que estava acontecendo, porque eles não se lembravam das palavras de Jesus, não se lembravam da palavra de Jesus. Esse é o ponto. Nós também, irmãos, muitas vezes estamos aí vivendo situações, momentos difíceis, complicados da nossa vida, e quando nós deveríamos estar pensando em Jesus Cristo, lembrando de que Ele é o Senhor das nossas vidas, e tudo está nas suas poderosas mãos. Todo o plano que Ele tem para as nossas vidas, para a humanidade, para a terra, para tudo, Ele está tudo no controle dele. Ele é o Senhor, Ele reina, Ele está absoluto. E nós muitas vezes não nos lembramos dessas coisas, não nos lembramos da sua palavra para nós. Tá? Nós ficamos atrapalhados. E esquecemos aí 3 coisas, só para colocar assim, nos dirigir. Por que Jesus morreu, né, na cruz do Calvário? Por que Ele deu a sua vida? O que aconteceu? Né? Ele fez isso para que nós pudéssemos ser libertos, sermos salvos. Então há um aspecto aqui da salvação de Jesus, um aspecto do nosso passado, né? Todos os pecados foram perdoados através de Jesus Cristo naquela cruz do Calvário, por causa do seu sacrifício perfeito, único, o seu sacrifício voluntário, não é? E de uma vez por todas, para sempre, Jesus morreu definitivamente. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o nosso Cordeiro, a nossa oferta, a oferta dele, né, por nós, e nós só temos que receber isso. E o dia que eu aceito a Jesus, né, o seu sacrifício lá no meu lugar, pagando o preço que eu deveria pagar na cruz, né, eu sou salvo, sou liberto do castigo do pecado, da morte. Todos que pecam, todo o pecado, a morte é o resultado. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, nós estamos aí numa situação de receber o seu perdão. Amém? Isso é essa questão do passado da nossa salvação. Existe também um aspecto futuro, né? Lá para frente. O que significa você ser salvo? Né? Significa, irmão, que o meu nome está escrito no livro da vida. O seu nome está escrito no livro da vida. Quando você aceitou Jesus, o seu nome está lá, gravado no livro da vida, não foi apagado do livro da vida. Esse é um detalhe interessante também, né? O nome das pessoas, ele pode ser apagado. Por quê? Porque Jesus, né, Deus, quando nos criou, Ele predestinou todos nós para a salvação. Mas se você não tem Jesus, você tem um nome apagado do livro da vida. Amados, o que mais que acontece? No futuro, você aguarda a sua volta. Eu e você hoje, nós estamos aguardando a volta do Senhor Jesus. A Bíblia diz que Ele pode vir a qualquer momento, não é? O ladrão não avisa quando vai entrar na sua casa, não é? E Jesus não avisa também quando Ele vai voltar. Então, por isso nós temos que vigiar e orar. Mas Ele está voltando. Ele prometeu, né? Eis que eu vou para o Pai, mas eu volto. Eis que eu vou para o Pai, mas eu volto. Eu volto para quê? Por sua causa, por minha causa, para nos buscar. Então, quando eu recebo Jesus, né, eu passo a viver essa nova realidade. Ele vem ao meu encontro, Ele me deu a vida eterna. Essa vida eterna não é depois que eu morrer. Essa vida eterna, ela começa agora. Na hora que eu aceito a Jesus, a vida eterna, ela passa a fazer parte da minha natureza. O Espírito Santo de Deus vem e habita no meu coração, no seu coração. Nós passamos a ter uma realidade nova, uma realidade diferente, não é? Salvo da presença do pecado, salvo no futuro, eu estarei lá no céu, eu estou salvo da presença do pecado. Lá não tem pecado, lá é tudo certo, é tudo em ordem. Então essa tentação, ela desaparece da nossa vida. Mas aí nós temos também um aspecto presente da salvação, que é o que Paulo fala nesse texto de Filipenses. O que acontece? O meu nome está escrito no livro da vida, né? E o pecado não tem poder sobre a minha vida. O pecado
Eu sou liberto do pecado, do poder do pecado. Significa o quê? Que eu posso dizer não àquilo que está errado. Eu posso dizer, eu posso fazer minhas escolhas. Eu sou salvo pelo poder de Jesus Cristo. Eu sou salvo do poder do pecado. Eu sou liberto. Eu posso viver uma vida santa. Eu posso escolher o que eu faço. Eu vivo para fazer a vontade de Deus. É o livre-arbítrio. Quando você escolhe seguir Jesus, você escolhe seguir em obediência àquilo que ele diz, às suas normas, às suas regras, não é? E mesmo com o pecado nos tentando presente, mas eu tenho poder e autoridade de Jesus Cristo para negar e renunciar a esse pecado. Como é que tem sido a nossa vida? Como é que eu vivo como um cristão? Ser salvo, ser uma pessoa salva, um discípulo de Jesus, é um modo, é um estilo de vida, é uma maneira diferente de viver. É uma vida que você vive para Ele, confiando nele, vivendo nele, tendo vitória nele. Isso que é importante. Como é que tem sido a sua vida cristã? Não é? Está lembrado de que Cristo morreu por você? Cristo morreu por você e você vem desenvolvendo a tua salvação? Sim, porque a salvação ela tem que ser desenvolvida, ela tem que crescer, você deve crescer. Você não vai ser um bebê em Cristo a vida toda. Amém? Então veja só, se nós fôssemos resumir o que significa desenvolver a salvação, nós teríamos que usar uma palavra. Essa palavra é relacionamento. Como é que eu vou desenvolver a minha salvação? É através de relacionamento. Com quem? Jesus diz assim, ó, amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Nisso se cumpre toda a lei e os profetas. Relacionamento em amor. Amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Quando você recebe Jesus, você passa a ter um amor e um cuidado e um carinho, uma consideração por Jesus Cristo, pela sua palavra, né? Pela manifestação do seu Espírito na tua vida, dirigindo, né? Guiando você, falando no seu homem interior, no seu coração, na sua mente, dando direção, dando rumo, dando motivação para você vencer. Então, esse é sensacional, é fantástico. E quando você tem esse amor por Jesus, você deve ter esse amor também pelo teu próximo. Pelo nosso próximo, e nós devemos amar o nosso próximo. Não é? Como? Como nós amamos a nós mesmos. Aquilo que eu quero para mim, eu quero para o outro também. Então, irmãos, é super importante nós entendermos isso. Não é? Que a comunhão, ela vem de um amar, é um dar e receber. É dar muitas vezes sem obter uma resposta, um retorno, sem ter um reconhecimento. Mas isso não importa. O que importa é que você faça a diferença amando, cuidando, desenvolvendo a tua salvação, fazendo aquilo que Jesus faria se estivesse no seu lugar naquela hora e naquela circunstância. Esse é o importante. Os relacionamentos, irmãos, né, é administrar esse dar e receber. Essa é a nossa questão. E eu quero colocar para você que, de uma maneira mais objetiva, como é que eu vou ter esse relacionamento com as pessoas? O como é o grande problema, muitas vezes. E essa semana eu estava ouvindo uma mensagem do pastor Silmar Coelho, e ele falava assim, ó, tem muito crente que é chato. Né? Então ele fala assim, não seja chato, não seja uma pessoa que está aí criando caso com tudo porque você é crente, discutindo com todo mundo, julgando todo mundo, julgando as pessoas, né? Sendo legalista, sendo intransigente. Não seja chato, não seja desagradável, não seja legalista ali, olha, tem que ser assim, 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 assim. Abra a tua mente, abre o teu coração para compreender a dimensão da palavra de Deus, do amor de Deus. Né? Eu estou lembrando aqui daquela circunstância em que aquelas pessoas furiosas vêm trazendo uma mulher que foi pega em adultério. Né? Era uma situação clássica da lei, simplesmente da lei. E Jesus o que é que faz ali? Ele só fala uma coisa, olha, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Jesus foi além da lei, ele foi no coração das pessoas. Né? Ninguém tinha ali autoridade
para julgar aquela pessoa. E Jesus, que eventualmente teria, ele não se pôs numa posição de juiz. Ele falou, vai lá e não peques mais. Ninguém te condenou? Não, ninguém me condenou. Nem eu te condeno. Vá e não peques mais. Então, essa é a essência, né, do que nós podemos dizer da salvação, de uma vida salva, de uma vida que foi transformada pela ressurreição de Jesus. Jesus ressuscitou para nos dar vida e vida em abundância. Jesus ressuscitou para que nós pudéssemos ter essa autoridade, esse poder, essa capacidade de viver uma vida transformada. Muitas vezes a gente fica pensando em poder para poder mandar, para poder... Não, você tem aqui o poder, a autoridade para ser uma bênção, para ser uma pessoa diferente, uma pessoa renovada, uma pessoa que faça diferença onde está. Então, amado irmão, não seja legalista, não fique julgando as pessoas, não seja chato, desagradável. Fale do amor de Jesus, não é? Com carinho, né? Olhando para a pessoa para que ela possa ser transformada. Ore pelas pessoas, não é? Seja uma pessoa diferente. Então, desenvolver a salvação está diretamente ligado ao desenvolver relacionamentos. Então, nós temos que aprender isso, desenvolver relacionamentos adequados, que as pessoas possam gostar, aceitar a nossa pessoa, aceitar a nossa vida, nosso modelo, né, para que elas desejem Jesus Cristo como nós. Então eles possam também ser salvos. Amados, comunhão e edificação, que é algo duradouro. Comunhão e edificação é algo que fica para sempre, que transforma a vida para sempre. E ultrapassa as medidas humanas, muitas vezes. Ultrapassa as questões do homem, as questões legais, né? Você faz aquilo que Deus coloca no seu coração. Como é que eu vou realizar esse desenvolvimento? Né? Aqui Paulo diz assim, né? Diz que os crentes de Filipos sempre obedeciam na presença ou na ausência. Então veja, não precisa ninguém estar olhando para você. Você, estando na presença ou na ausência de alguém, você vai ser um só. Você vai ser aquela pessoa que Deus quer que você seja. Não vai depender de tal, olha, eu preciso me mostrar para fulano, eu preciso, né? Pelo contrário, a Bíblia diz assim que a tua mão direita não saiba o que a esquerda faz. Você não tem que estar fazendo propaganda de você, seja você mesmo, seja um santo, um justo, uma nova criatura, esse é o importante, né? Você tem que fazer uma coisa de uma maneira que lembre que sempre Jesus está presente com você. Você nunca está só. Jesus está sempre. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. É tremendo isso, né? Você nunca está sozinho. E isso é gostoso também, porque quando você estiver num momento de dureza, de dificuldade, de vale da sombra da morte, Jesus está com você o tempo todo. Então você não precisa se exibir. Você precisa apenas ser você mesmo, cheio de amor de Jesus Cristo. Paulo continua e diz assim, é Deus quem nos capacita, nos move, nos motiva e nos fortalece. Né? Estou perfeitamente certo que aquele que começou a boa obra em vós os aperfeiçoará até o dia de Cristo. Veja, irmão, é o Espírito de Deus, Deus está cuidando de nós de tal maneira que Ele coloca no nosso coração a vontade de fazer a coisa certa. Ele nos dá o caminho para fazer a coisa certa. Quantas vezes você está numa situação difícil, você pode orar e falar assim, o que eu faço agora? Ele vai te dar estratégia, Ele vai falar ao teu coração, Ele vai criar circunstâncias ao seu redor que vão mostrar como você vai agir e como você vai ser livre daquela situação, como você vai obter vitória naquela circunstância. Amado, você pode confiar nisso, porque Ele certamente vai edificar você até o dia de Cristo. No dia de Jesus, você vai estar perfeito na presença do Pai. Amém? É tremendo isso. E no versículo 14, olha, sem murmuração e contendas, irrepreensíveis e sinceros. Nada de murmurar, nada de ficar discutindo, nada de ficar brigando. Né? Essa semana também, o pastor Silmar Coelho, ele mencionou um texto que eu achei super interessante. Quando Davi estava lá tangendo as cordas lá da sua lira, para Saul foi
estava possesso de toda a raiva, né? Todo ciúme, toda inveja, né? Daquele garoto que estava ali tocando lira lá para ele pega uma lança e joga na direção de Davi. E o que Davi faz? Ele simplesmente se desviou e aquela lança bateu lá na parede, bateu em algum lugar, não acertou. O que fez Davi na sequência? Continuou louvando a Deus, tocando a sua lira. Ele não foi lá discutir com Saul, ele não fugiu de Saul, ele não fez nada, ele continuou tocando, para simplesmente, né, olha, eu vou continuar fazendo aquilo que eu tenho que fazer. É isso que você tem que fazer, meu irmão. O que Deus quer que você faça? Faz aquilo que Deus quer que você faça. Seja aquela pessoa que Deus quer que você seja. Não importa o resto, não entra em discussão, não vai entrar em conflito, não vai ficar discutindo. Se as pessoas fizerem alguma coisa contra você, louva a Deus, entrega na mão de Deus, porque Deus vai tratar. Deus trata com o pecador, Deus vai tratar. Deus vai trazer libertação na sua vida. E Deus nunca permite uma perda hoje para você se não tem um ganho maior amanhã. Acredite nisso. Simplesmente Deus tem vitórias para a sua vida porque você é filho. Você está debaixo do cuidado dele. Qual é o pai que deixa o seu filho apanhando por aí? Não deixa, ele vai intervir na situação. Amém? Sem murmurações e sem contendas. Nada de discussão, nada de briga, nada de confusão. Seja irrepreensível, seja sincero, seja um filho de Deus inculpável, preservando no meio de uma geração pervertida e corrupta. Parece que esse versículo é bem atual, né? Inculpáveis em meio a uma geração pervertida e corrupta. A gente só vê isso por aí, perversão e corrupção. E você tem que andar no meio de tudo isso sem estar corrompido com essas coisas. Existe uma figura, é a mesma coisa que você coloca aí uma roupa branca, um terno branco, um vestido branco, né? Um vestido longo e tem que atravessar um lamaçal e não sujar a roupa, né? Como é que a gente consegue fazer uma coisa dessa? É dureza, né? É muito, muito difícil, mas é possível com Jesus, ok? O que mais ele fala, né, Paulo? Luzeiros no meio das trevas. Você é luz no meio das trevas. Você já tem que mostrar o caminho para quem está cego, para quem está no escuro, para quem não sabe o que faz. Você é o modelo, né? Preservando a palavra da vida. Preserve a palavra da vida. A palavra da vida é a palavra de Deus, é a palavra na sua boca, no seu coração, na sua vida, preservada ali. Não se esqueça, não faça como os discípulos que não se lembraram da palavra e estavam ali derrotados, aguardando uma solução. E aí o que acontece? Versículo 16, Paulo, no dia de Cristo eu me glorio de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Paulo, ele tinha um zelo tremendo pelo seu ministério. E o que ele queria como recompensa do seu trabalho era simplesmente ver pessoas salvas. Que ele possa falar assim, olha, eu me esforcei e eu consegui. Todos esses aqui estão aqui nos salvos porque eles ouviram e atenderam a minha pregação e tudo isso mudou vidas e isso é muito bom. Quantas vidas você tem transformado? Como tem sido o seu modelo de vida? Qual é o modelo que você está mostrando? Naquele domingo da ressurreição, um grupo de discípulos lá amedrontados, assustados, preocupados, com o coração partido de luto, de dor, pela perda do seu líder, foram surpreendidos com uma notícia. Ele vive, ele vive, ele vive. Que esta mensagem possa estar viva, gravada no teu coração. Não tem problema, não tem luta, não tem dificuldade. Você está com Jesus e Ele vive na tua vida, no teu coração e te faz mais do que vencedor. Amém? Que Deus te abençoe sobremaneira e curva sua cabeça agora, feche seus olhos e vamos orar. Bondoso Deus e Pai, nós te damos graças, Senhor, neste dia da ressurreição, neste domingo maravilhoso da ressurreição, e nos lembramos da tua vitória sobre a morte, da tua vitória naquela cruz, da tua vitória, Senhor, vitória que nos foi concedida, nos foi ampliada para as nossas vidas. Louvado seja o teu nome.
Senhor, muito obrigado por tudo e que a tua palavra possa estar sempre viva em nossos corações e nas nossas mentes, guiando o nosso viver. Faz, Senhor, com que teu Espírito nos guie a toda a verdade em todo o tempo. Que o teu Espírito nos faça lembrar tudo quanto o Senhor ensinou e que nós possamos ter amor pela tua palavra, possamos ter, ó Deus amado, a curiosidade de aprender cada vez mais da tua palavra, que nós possamos ter mais e mais desejo de nos aprofundar no conhecimento da tua palavra, de tudo quanto o Senhor quer nos ensinar. Guia-nos, Senhor, é o que nós te pedimos, te agradecemos, desde já certos da tua bênção, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe sobremaneira e vamos partir agora para a nossa intercessão com a nossa irmã Sandra. Estaremos orando aí por todas aquelas metas de oração. Amém? Que Deus te abençoe. Até de repente.